Fala galera, UFC Kansas, Ian Gary versus Carlos Prates, acabou de finalizar, lutão, luta da noite, e a gente tá aqui pra falar um pouco como é que foi essa luta. Roda a vinheta. Ian Gary versus Carlos Prates. A gente sabe que é uma luta aí que tinha também uma rivalidade da Fight aí Nerd contra o Shootbox. E cara, que lutão, que lutão. Desde o início o Ian também mostrou respeito, mostrou que realmente era parte de vender a luta, de promover a luta, né? Respeitava muito o Carlos. E ele não se acanhou, cara. Não se acanhou como muita gente achava que ele ia fazer, que ele só ia buscar queda e tudo mais. Não, ele foi para fazer MMA. Controlou muita distância, high kicks, chute pisão no joelho e sempre se movimentando, se movimentando. Foi uma movimentação que realmente surtiu muito efeito com o Carlos. A gente sabe que o Carlos ele tem uma mão pesada, pô, o Carlos ele é um cara que particularmente eu gosto muito de ver lutar. É um da Fighting Nerd que para mim mais empolga lutando. Ele tem aquele toque da morte. Ele vinha realmente numa sequência de vitórias boa, mostrando o poder de nocaute, e o Ian sabia disso, né? Então a estratégia dele foi sempre ficar circulando, movimentando, high kick, não se acanhou, também buscou combinações, mas era buscar a combinação e sair assim. O primeiro round foi muito disso, ele controlou a distância, high kicks, combinação e foi ganhando assim o round, vamos dizer. E tem mais um ponto, né? Porque eu disse que ele foi para fazer MMA? Porque ele sempre estava colocando o benefício da dúvida, vamos dizer. Estava sempre colocando a dúvida na cabeça do Carlos, sempre tentando uma queda. E diga de se passagem, o Carlos Prates tem uma ótima defesa de queda. O pessoal lá da Fight Nest trabalha muito bem nisso, ele defendeu muita queda. A primeira queda que o Carlos foi pegar, eu acho que foi no terceiro round. Foi no terceiro round, quando ele já estava um pouco mais cansado, vamos dizer assim, né? Os dois lá estavam cansados. O segundo round foi mais do primeiro também, eu ia movimentando, eu ia no high kick, foi vitória bem clara dele. Ele ainda encontrou um upper que o Carlos sentiu, né? Então ele também estava mais efetivo. Ele venceu do Carlos em pé nesse round. Nesses três primeiros rounds foi assim: single leg, high kick, combinação. E no terceiro round foi quando ele conseguiu um double leg levar para baixo. E no quarto round foi quando o Carlos Prates já conseguiu se encontrar mais na distância, né? Ele encontrou a combinação, ele encontrou alguns bons golpes, e os golpes dele, o Ian de fato sentia, tanto que veio para ele o senso de urgência de circular mais, de tentar levar para o chão. Eu vi vitória do Carlos no quarto assalto, né? Teve um dos juízes que viu vitória do Ian. Mas no quinto round foi muito bom, de verdade, foi muito show. O Carlos ele percebeu que ele cresceu no quarto round, né? Percebeu que a mão dele estava entrando, percebeu que ele conseguiu combinar mais, veio desse jeito pro quinto e encaixou bons golpes. O Ian também já estava tentando vamos dizer assim, lutando mais inteligente, jogando um jogo de grade, tentando jogar no chão. Mas o Carlos mostrou também que ele tem um ótimo nível de chão, inverteu posição, ficou por cima. Tem uma hora que ele encontrou uma mão ali, mano, faltando 1 minuto, que eu acredito que todo mundo achou que o Ian ia apagar. Toda mão que entrava, o Ian sentia. Toda mão que entrava, o Ian dava uma balançada. Mas essa daí, mano, lembrou até a luta do Charles do Bronx contra o Michael Chandler, que ele fica sendo nocauteado e começa a mexer a cabeça. Foi a mesma coisa, o Ian começa a mexer a cabeça, agarra a perna do Carlos Prates e aí conseguiu sobreviver, né? Lutou inteligente e saiu com a vitória. Então é isso, é o primeiro dos nerds que perde, né? Agora estamos com um cartel de 19 vitórias e uma derrota. Mas não acredito que o Carlos saia menor dessa luta, né? De verdade. O Carlos mostrou que ele de fato é um lutador diferenciado, que ele tem um bom poder de nocaute, tem uma ótima defesa de quedas, não desiste. Para quem achava que o Fumante ia cansar, ele cansou porque era uma guerra ali, né? O Ian também cansou.
Ele não cansou por causa do cigarro e não conseguiu, né, a vitória, não conseguiu a vitória, mas para mim ele sai de cabeça erguida, vai ter outras oportunidades. Não acredito que tem muita gente que tenha a movimentação do Ian Gary. Até o Diego, treinador da Shootbox, fala quando no quarto round, lá no quarto pro quinto, no corner, que o Ian tava com a. Ele bateu o nariz, né? Ele pegou um diretaço. Aí por que tu pegou? Porque tu parou de se movimentar. Eu acredito que não é todo mundo que tem essa movimentação do Ian. O Ian realmente ele tem um cardio diferenciado. Então, para mim, o Carlos Prates ele vai ter novas oportunidades aí. Ele podia sim ter ganhado essa luta. E o Ian Gary mostra que ele é um dos caras realmente mais em prontidão para lutar, né? Mais em prontidão para lutar. Aceitou lutar contra o Shavkat faltando 21 dias. Aceitou lutar contra o Carlos Prates agora faltando 25 dias. Foi lá e fez acontecer nas duas, né? Tanto contra o Shavkat, embora ele tenha perdido, ele entregou uma boa luta, entregou um bom resultado. E agora também, né, ele mostrou que ele tem coração, mostrou que ele tem inteligência, que ele sabe de fato lutar MMA, né? Mostrou todas as valências. E eu acredito que ele ganha mais moral com a organização, vai ser recompensado. Tem tudo para ser um futuro campeão, acredito que ele é uma das grandes promessas. E hoje ele saiu com um resultado positivo aí, né, para a galera da Shootbox. É isso. Para não deixar passar também, vou falar aqui do resultado da luta do Michel Pereira, né? O paraense voador lutou contra o Magomedov, né? Contra o Magomedov. E eu fiquei preocupado com o Michel, cara, de verdade, eu fiquei preocupado com o Michel, porque o Michel é um dos caras que eu mais gosto de ver lutar. Ele luta pra cima, ele é um dos caras que consegue lutar feliz, assim, e ele não apresentou isso nessa luta. Não sei se ele estava lesionado, a movimentação de pernas dele estava bem diferente. Ele entrou numa estratégia, parecia que era uma estratégia do time, no mínimo questionável, entendeu? Que era para deixar o Magomedov se desgastar no primeiro round, mas ele acabou que não foi efetivo, não buscou o golpe, só ficou se esquivando, só ficou circulando. E acredito que isso também não foi efetivo para desgastar, né, o Magomedov, se esse era o intuito, né. Aí o corner dele fala até, né, depois de 30 segundos tu começa a cutucar. Mas acabou que ele também não conseguia cutucar o Magomedov de uma maneira mais efetiva, né. E aí ele não conseguia converter, o Magomedov foi bem melhor, claramente ganhou os 3 rounds, até os golpes dele no terceiro round, embora tivesse um pouco mais cansado, tinham mais impacto, dava pra ver que o Michel sentia mais, e realmente não... Espero que o Michel, depois daquela luta contra o Anthony Hernandes, não tenha perdido mais do que a luta, né? Ele é um cara com muito potencial, tem um bom jogo de chão, tem boa explosão, um bom jogo de luta em pé mesmo, assim, um bom controle de distância, mas a gente não conseguiu ver isso hoje. Mas acredito no Michel, acredito que ele vai conseguir futuramente converter melhores resultados e conseguir boas oportunidades. É isso aí, tamo junto, Michel, parabéns, Ian, de verdade. Carlos, cabeça erguida, tamo junto, valeu, falou.